agradecer a presença de todos, e da Clara e da Carla, que estão aqui para discutir o filme e a experiência, né? Uma das questões, como professora de cinema, que eu já vou colocar, é que o filme parece um filme de aprendizado, ele mesmo, sobre o assunto. É um filme de investigação, vamos dizer assim, sobre um assunto de interesse. Então, tem um engajamento que vai acontecendo no correr do filme sobre um assunto que, enfim, eu acho que essa é uma questão sobre a qual você pode falar depois, vocês duas aí, que são especialistas. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, que estou vendo que nós temos um público específico, né, para discutir um assunto que é muito interessante, eu acho que pega no nervo de muitas coisas que estão por aí, que no Brasil coloca questões diferentes, eu acho, que eu tenho certeza que vocês vão aí abordar, porque acho que os desafios para nós talvez sejam mais complicados e, ao mesmo tempo, o potencial talvez seja maior. Então, acho que é paradoxal nesse sentido, e acho que o filme é muito interessante para estimular, né, um debate. Então, eu vou passar a palavra para vocês, sem mais. Obrigada, professora Esther. Não, eu só queria responder que é verdade que a ideia de levantar questões e de falar de um assunto que a gente, pelo menos na França, tem muita gente que... Bom, na França nunca foi obrigatório ir para a escola, só que ninguém sabe. Então, desde o Jules Ferry, que é o herói nacional, que, né, todo mundo fala escola obrigatória, só que a lei nunca foi isso. E é muito interessante porque, mesma coisa na Itália, a escola não é obrigatória, mas ninguém sabe, não tem informação. Então, tem criança sofrendo na escola e os pais acham que, ai, meu Deus, você tem que ir na escola, é obrigatório. Aí tem países como aqui, ou na Alemanha, ou Espanha, onde já não é uma possibilidade. Mas o que é interessante é que não se trata de dizer que todo mundo tem que não ir na escola, ou todo mundo tem que... saber, né, que é uma possibilidade. Porque eu não sabia que era. E quando me falaram que era possível legalmente, aí eu achava, como todo mundo, que queria dizer, não vai ser alfabetizado, não vai ter amigos, não vai ter emprego, enfim, todos os clichês. Então, eu achei que, gente, se eu não sei, tem outras pessoas que não sabem. E o interessante é que o cinema que lançou o filme na França, que ele está passando ainda há quase 5 meses que está passando em Paris, e está agora na França inteira, mas o cinema de Paris me falou que é a primeira vez que tem um filme que, apesar de já ter debate, que às vezes dura 1h30, dependendo da programação deles, às vezes dá tempo de fazer longo debate, mas depois, na rua, as pessoas ficam na frente do cinema conversando e não querendo ir embora, porque levanta muitas questões. Então, acho que é isso a ideia. A ideia não é de todo mundo pensar igual no fim, de jeito nenhum. Obrigada. Na verdade, eu quero só rapidamente agradecer a presença de todo mundo, da Clara, da família, e agradecer ao Sinusp também por ter aberto esse espaço. E vou contar rápido como a gente fez para trazer a Clara e o filme para cá. Muitos daqui devem saber, muitos de vocês devem ter, inclusive, feito isso acontecer, né? Porque foi o seguinte, há pouco mais de um mês eu soube que o filme da Clara tinha sido selecionado para o Festival do Rio. E aí, com uma amiga do Rio de Janeiro, Tatiana Dutra, a gente decidiu tentar viabilizar a vinda da Clara para cá e organizar algumas projeções com a presença dela para poder conversar sobre esse assunto aqui. E a gente conseguiu isso com a ajuda de muitos de vocês, provavelmente, quase todos, com a ajuda de muita gente, através de uma campanha de crowdfunding, que a gente, então, em pouco mais de 15 dias, a gente conseguiu arrecadar o valor para as passagens, providenciar a legendagem do filme em português e organizar essas projeções gratuitas e com a presença dela em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, eu queria super agradecer a todo mundo que ajudou, porque e também ao Sinusp, porque eu me formei aqui na USP em Filosofia, depois de uma longuíssima graduação, em 2010.
E, desde então, eu comecei a me interessar, a me dedicar a uma pesquisa sobre aprendizagem sem ensino e desescolarização. E eu estou muito feliz e grata, porque essa é a primeira vez que a gente está abrindo esse espaço, que esse espaço está sendo aberto aqui na USP para falar sobre desescolarização. Então, eu acho que a gente tem que logo começar a conversar. Eu estou bem a fim de conversar. Então, realmente, eu gosto quando uma troca muito informal, né? Que se trata de aprendizagem informal. E, às vezes, tem convidados mais famosos em Paris que vieram e que ficaram fazendo uma palestra de uma meia hora, e foi o menos interessante quando correu assim. Então, eu gostaria de passar o microfone para vocês. Tem um microfone aqui, quem quiser falar, fala porque está gravando. Não pode deixar o microfone. Oi? O quê? Pode pegar. Não, ele vai ser, eu só estou falando para as pessoas que forem falar. Perguntas e... Vamos aquecer. Eu acho fascinante essa ideia da educação sem escola, assim, sem muita radicalidade, podendo, na minha cabeça, que não pensei muito sobre isso, mas ir e voltar. Agora, pensando no Brasil, o que eu tenho uma orientanda de doutorado que já se formou, que trabalha com educação audiovisual democrática. E a experiência da gente é muito que essa educação audiovisual, que é informal, fora da estrutura curricular, ela é muito transformadora, né? Porque, enfim, os alunos têm interesse espontâneo por aquilo, né? Voluntário, né? Não é uma coisa obrigatória. E, então, isso estimula muito o aprendizado e, muitas vezes, muda a relação da pessoa com a vida. Por outro lado, o Brasil é um país que, até pouco tempo, tinha uma quantidade de analfabetos enormes, né? Então, uma das conquistas do período recente é a escola para todos, né? Hoje em dia, não vou dizer que é 100%, mas há uma porcentagem muito grande de crianças na escola. Então, para mim, eu tenho essa ambiguidade. Como é que você, agora que todo mundo tem escola, você fala assim, pessoal, é melhor ficar em casa, a escola. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a escola, no Brasil, não é porque existe que ela é boa, quer dizer, a gente sabe, e o grande problema hoje é qualidade do ensino, né, não é mais quantidade, mudamos de patamar, porém, essa questão da qualidade não é simplesmente a da qualidade. Acho que o filme levanta questões sobre a própria estrutura de ensino. Isso é uma pergunta muito interessante, muito complexa. Mas eu não sei no Brasil, na França, tem muita gente que sai da escola que ainda não é alfabetizada. Então, é meio que um mito, né? Bom, eu venho de um país colonialista. Então, alguém me contou um paralelo que eu achei muito interessante, sabe, o fato da gente trazer para as pessoas o que a gente acha que elas precisam, e eles não pediram, mas a gente sabe o que é bom para você. O que a gente fez com países que não estavam alfabetizados, né, como colonialistas, vocês não. E quem diz que realmente era melhor para eles? Se perderam muitas tradições, se perderam muitas profissões, né, onde ninguém precisava, nem queria ler, nem escrever. Então, não sei. Mas também é muito engraçado o Freddy, que é o pai de origem do Irã, que é o primeiro na França que fala tem formigas, ele me falou, olha, bom, tem a ideia do sucesso, né, convencional. Bom, primeiro, né, a ideia do sucesso depende muito, né, da família, e como a Ellen fala no final. Isso que também o que é o sucesso para você. Mas vamos dizer o sucesso tradicional. Se a criança for, caso 1, a criança for para a escola, se é bem-sucedida, é normal que for para a escola. Se não é bem-sucedida, é a culpa dela, não trabalhou o suficiente. Criança que não foi para a escola, é bem-sucedida, ela tem sorte, tem pais ricos, ou veio de um meio socioeconômico privilegiado. Se ela não está bem-sucedida, é normal não for para a escola. Então, é meio louco, sabe? Sempre tem argumento. O que você acha sobre isso?
Eu concordo com você. Eu acho que no filme é muito interessante porque justamente em vários momentos a gente percebe que as pessoas se dão conta de que a aprendizagem ela vem pela necessidade, né? E ela começa na necessidade. Não é que você aprende aquilo que você precisa, mas o fato de você precisar de qualquer coisa te leva a aprender alguma coisa que vai te levar a aprender outras, e enfim. Então, no caso da alfabetização, por exemplo, antes da criança precisar dessa habilidade, a gente já, na escola, impõe a ela que ela deve aprender, e agora cada vez mais cedo, e através de métodos e por maneiras que realmente transformam aquilo numa coisa completamente exterior à vida dela, a ela, é uma imposição. Então, eu acho que a escola tem um pouco a ver, tem bastante a ver com o alto índice de analfabetos ou semi-analfabetos no Brasil e em outros países. Então, bom. Não, acho que é o outro. É o outro. Respondendo à pergunta que ela fez sobre ser uma conquista, né, a escola para todos, bom, eu acho que tem um problema da escola carregar essa responsabilidade de ser a salvadora da pátria, né? E a outra que não é verdade, como elas explicaram. Mas o que eu queria falar também é sobre o direito e a obrigatoriedade. Eu sou aluna da pedagogia aqui da USP. E uma das coisas que eu questionei para minha professora de POEB era isso. Ela falava o tempo todo do direito da criança, falando na LDB, né, que é o direito da criança estar matriculada e regularmente frequentando uma escola. Mas como pode ser um direito ser uma obrigatoriedade? A partir do momento que eu obrigo ela a ir, então eu estou obrigando ela a exercer esse direito? Então, eu acho que a escola sim, é uma conquista, mas tem a escolha. Então, é obrigação do Estado oferecer para que todos tenham acesso, mas você usufruir ou não da escola, porque tem escolas muito boas e tem crianças que vão muito bem na escola, mas ela não deveria ser obrigatória para todos, e sim para quem quer, minha opinião. O que as famílias me falaram muito, que a partir do momento que a criança sabe que não é obrigatório, que pode sair da escola se quiser aprender de outra forma, se não correr bem, corre muito melhor. O problema é visão, né, para qualquer ser humano. Também quando a criança é pequena, a escolha dos pais também, né? De colocá-la ou não. O Fredi também me falou uma coisa, eu gosto muito do Fredi, ele me falou uma coisa recentemente que eu achei interessante, ele falou que, bom, a confiança é essencial em qualquer relação humana, né? Entre pessoas vivas, na verdade. E a partir de um país onde a escola é obrigatória, ou onde se faz acreditar que é obrigatório, que eu acabei de descobrir que tem 2.000 crianças não escolarizadas no Brasil. Bom, fora todas as crianças na rua que vendem biscoitos, eu não entendo esse. Bom, decalagem, bom, mas outro assunto. Mas ele falou, a partir do momento que a escola é obrigatória, esse elemento essencial de confiança não existe na relação entre as pessoas, porque é implícito que uma pessoa, a gente não, o governo, sei lá, quem não confia que uma pessoa pode decidir para ela mesma o que é melhor para ela mesma. Enfim, tem que decidir para ela. Então já começa a vida assim. Clara, eu queria saber, na verdade, fora essas questões todas de se é obrigatório, se não é obrigatório, em qual país, porque eu acho que isso é claro, né, se é obrigatório, se não é, onde que é, como que funciona, se as pessoas vão decidir a favor ou ir contra, mas como mãe, o que me interessa no filme é saber como foi a sua experiência depois disso. Porque o que me parece é que no começo você estava bem interessada, mas com medo, como um monte de gente que está entrando nesse universo está. E depois do filme, como foi? Como você se sente agora em relação a desescolarizar? Bom, é engraçado porque eu tinha todas as perguntas de todo mundo, as primeiras perguntas, que agora que eu sou mais informada e que eu conheci um monte de gente que optaram por essa escolha,
eu fico sorrindo quando eu ouço as perguntas, mas eu fico me reconhecendo. E é sempre as mesmas coisas, né? A socialização, os estudos na universidade, enfim, sempre as mesmas coisas que voltam, que caem mais rápido também, uma vez que você descobre, né, a realidade. Bom, eu não costumo falar dos meus filhos, porque, bom, começou com o meu filho, mas o filme tem muita visibilidade, eu não quero que ele tenha pressão das pessoas olhando e dizendo, e aí? Então, só posso dizer que, por enquanto, não vemos motivo de ir para a escola. Ele está aprendendo muito mais do que eu aprendi com a idade dele. Ele não está pedindo para isso. Um dia ele... Sabe, é o dia a dia. O que eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas me falam, minha filha está sofrendo demais, mas eu não tenho coragem, uma decisão enorme, assim, como se fosse uma decisão para o resto da vida. Não é. É o dia a dia, não é um dogma, não é um método que aí tem que... Não, é o contrário disso. É simplesmente ficar escutando uns os outros e confiar uns nos outros. E pronto, amanhã pode ser diferente. Isso que é muito importante se lembrar, porque senão é muito angustiante. Se a criança pede para sair... Como a gente faz com outros adultos, fazer a mesma coisa, escutar. Obrigado. Eu fiquei muito emocionado com o filme e com as perspectivas, né, educacionais que ele apresenta até. Mas realmente aquilo que você falou das condições que os pais têm, né, realmente me preocupa de alguma forma, porque como é que vai, depende da classe social, você consegue ou não dar uma boa, dar uma assistência, porque se tiver que trabalhar um período integral, é difícil, como é que vai dar essa assistência, né? É preciso também que haja menos ganância por parte dos empregadores, que permita que as pessoas trabalhem em período parcial, né? E a outra coisa, assim, deixar as crianças aí na televisão também não é a solução, né? Precisa ser uma atitude mais consciente. Não tem televisão, não tem tablet, não tem telefone. Bom, quando você vai entrevistar as pessoas, ficar com elas, eles não ficam no computador, né? Isso, né? Mas claro que, como em todas as famílias, tem famílias que têm mais, outras que têm menos mídia, né? Uma coisa que me falaram que é como se você tem uma profissão, você vai para o escritório, você faz uma coisa que você não gosta, e você volta de noite, você bota a televisão, e você está se sentindo como um vegetal, e você só quer, sabe? Criança que não gosta da escola, que volta depois meio frito, né? É a mesma experiência. Criança que fica o dia inteiro fazendo o que gosta, e que é automotivado, ele não tem essa coisa de vegetal em frente dos mídias, né? Me falaram que é bem diferente a perspectiva. Como você levantou tantas coisas, não, realmente eu conheci pessoas que trabalham, tem uma pessoa na família que trabalha 2 dias por semana e eles têm 6 filhos e eles conseguem se virar. Então, a coisa socioeconômica, realmente, mãe solteira, com vários filhos, como que eles fazem, cada situação é diferente. Tem muito essa coisa que não tem mais nas nossas culturas, né, de comunidade, que é muito bonito, muito emocionante, que acham jeitos. Às vezes pode ser uma avó, uma pessoa de idade no prédio que fica feliz de ficar dando força. Tem jeitos. As pessoas reduzem os custos de vida para poder ficar mais tempo com os filhos, mas tem outros que... Bom, aí, isso é uma coisa, a coisa financeira. A coisa cultural também, né? Eles falam, às vezes, as pessoas nos debates, que tem que ser cultivado.
Não, são as crianças que vão atrás dos interesses. Então, claro que você mora num apartamento onde não existe livros, bom, aí vai ser um problema. Se os pais não só não leem, como a Cláudia falou, eu conheci uma pessoa que aprendeu a ler com seus filhos, então isso existe também, muito bonito, que o adulto voltou a achar a confiança em si mesmo que tinha perdido, achar que não era possível, aprendeu. Então isso existe, mas se os pais não estão interessados em nada, e não tem livros, claro que é melhor a escola. Então, mas a coisa que realmente eu vi que tem um lado privilegiado nas famílias que eu conheci é pela coragem. Porque fazer uma escolha dessa, vocês entenderam que não tem nada a ver com escola em casa. Escola em casa pode ser... eu conheci uma pessoa alemã nos Estados Unidos há muito tempo, acho que não mandava a filha para a escola porque não queria que ela leia outro livro que a Bíblia. Só um livro. Então, isso é controlar mais e expor menos. A aprendizagem autônoma, assim se chama, é o contrário, exatamente o contrário. É controlar menos e expor mais. Então, essa escolha pede uma coragem, os pais têm que fazer um trabalho em si mesmo enorme para não ter expectativas. E aí eu concordo que não somos todos nós que somos capazes, no momento, de fazer esse trabalho. De ser capaz dessa confiança incrível nos filhos, na vida e, consequentemente, em si mesmo. Porque não dá para confiar nos filhos e estar na escuta dos filhos e não voltar a aprender a confiar em si mesmo e estar na escuta de si mesmo. Então, isso é uma coisa que eu fiquei impressionada. É um ponto comum das famílias que eu conheci e as outras que conheci, que não filmei. Não é meio sociocultural, socioeconômico. Agora, não estou dizendo que é para todo mundo. Claro que, primeiro, não é todo mundo que quer fazer essa escolha. E é totalmente legítimo. Aliás, eu reparei que muitas vezes as pessoas que fazem essa escolha são muito menos financeiramente privilegiados, porque se você está concentrado na carreira, em ganhar dinheiro, você tem que passar muito tempo fazendo isso. Também, se você tem muito dinheiro, tem muito tempo para continuar de ter esse dinheiro. E aí você não tem tempo para ficar com os filhos. É outra escolha. Mas, como o alpinismo, não é todo mundo que faz, nem deve ser. Tem pré-requisitos, tem que ter confiança nos filhos, não é todo mundo que pode. Tem que ter paciência, tem que ter o ar suficiente. Pronto. Agora, o problema de sociedade, de que se você é porteiro e você tem... meu marido me falou que mudou aqui. Eu não voltei há 3 anos e tinha o motorista de uma amiga que falou que ele trabalhava 16 horas por dia e que eu falei, mas não tem sindicato? Ele falou, tem, mas se eu reclamo no sindicato, eu vou perder o emprego e tem 20 pessoas esperando. Aí, bom, claro que ele não vai ter tempo suficiente para ficar com os filhos, mas ele precisa do emprego, então não pode reclamar. Meu marido me falou que agora é ilegal, que não tem mais isso, não sei. Mas isso é um problema de sociedade, não tem mais nada a ver com a aprendizagem, entendeu? Clara. Desculpa, eu só queria complementar que, na verdade, nessa mesma direção, quando você faz uma escolha dessas, ela não diz respeito à educação do seu filho, ela diz respeito a uma maneira de estar no mundo, de viver, e isso é transformador em todos os sentidos mesmo. Não dá para ter uma vida... São lógicas tão distintas, não dá para você ter uma vida escolarizada, porque não é só a criança na escola que é escolarizada, a gente continua isso, no trabalho, nas relações com as pessoas, com os vizinhos, com a comunidade, enfim, com a sociedade, e tirar o seu filho da escola, ele vai realmente ter um problema e você vai ter um problema. Agora, é muito interessante porque quando essa escolha é feita dessa forma, como uma verdadeira decisão ou até não é nenhuma decisão, uma necessidade de estar no mundo de outro jeito, todas as formas criativas que a gente encontra para aprender, a gente encontra para fazer todo o resto. A gente encontra para trabalhar, para se relacionar,
para cuidar da saúde, da segurança, em todos esses aspectos, essa criatividade, essas possibilidades novas, elas surgem também e você percebe que você não consegue sozinho. Então, aí é por isso que as pessoas estão se encontrando no Brasil, é isso que está acontecendo, as pessoas estão se encontrando, formando redes de cuidados, antes, no começo das crianças, depois cuidados sociais, cuidados com as outras pessoas, cuidados com os espaços que elas ocupam, que elas usam, e isso muda muito. Então, eu não acho que é um novo modelo que substitui alguma coisa, mas é uma realidade que já existe, coexiste com essa outra realidade, que é a realidade escolarizada, de trabalho, enfim, de vida que a gente ainda vê como a convencional. É verdade que é uma escolha de vida global, não é só vou instruir meus filhos dessa maneira, vou deixar eles se auto-instruir. Em geral, traz uma reavaliação da vida inteira. É verdade que tem uma ligação, as famílias que eu conhecia todas têm uma consciência ecologista, e eu achei engraçado, mas claro que se pensa no respeito das crianças, você acaba pensando no respeito do planeta, dos animais, você provavelmente, mesmo se você não for vegetariano, vegan, você talvez não vai comprar carne de bateria, você vai pensar em todos os seres vivos e nas plantas e na terra. Então, é muito interessante, que é uma reflexão global, e claro que é quanto que entra cada mês, de que eu realmente preciso, e aí não é consumidor, nenhum das famílias, eles fazem mais, mesmo na cidade, se viram para ter um quintal comunitário, enfim, é muito interessante. E eu conheci um caso bem extremo, um exemplo que não está no filme, uma família na Inglaterra, porque na Inglaterra, cada vez que eu perguntava, na minha lista de perguntas, das minhas perguntas, né, que todo mundo tem, era elitista, essa escolha. E na Inglaterra, era engraçado, porque cada vez que eu perguntava, a pessoa ria. Eu até pensei em editar e botar todos os risos, porque era cada vez... Aí eu falei, mas por que é tão engraçado? Eles falam, mas é o contrário, é working class. Quando você faz essa escolha, você não tem grana, porque você não tem tempo para trabalhar. Então, eles me falaram de uma família que eu fui conhecer, onde eles moram num camping car, num motorhome, como que é? E o pai não trabalha, e a mãe é motorista de táxi, ela trabalha 2 dias por semana, que eles calcularam quanto que eles precisam para as necessidades, 2 dias por semana, e eles ficam viajando na Inglaterra, na Europa, tem uma vida maravilhosa. Então, é um exemplo um pouco extremo, mas eu conheci muitos, cada vez é realmente uma questão de inventar a vida fora dos padrões pré-estabelecidos e das coisas que parecem impossíveis. Isso é muito inspirante. Eu tive um entendimento, assim, do ponto de vista de padrões, né? Quando a gente fala em escola, fala em currículos, fala sempre em padrões. A gente, para aprender, precisa de padrão, seguir um padrão. O que eu percebi no filme é que parece que não há um padrão. Toda vez que, inclusive, eles tentaram usar um padrão, deu errado. Eles eliminaram o padrão do processo. E isso é que nos causa mais espanto. Quer dizer, é muito difícil para nós que aprendemos ou vivemos sob padrões, de repente sumiu o padrão, desaparecer. Acho, desse ponto de vista, né, de pensar em algo despadronizado para criar como é que eu vou criar um currículo se não tem padrão? É confuso, é complexo isso. E isso sem falar das questões financeiras, porque aí eu acho que é uma questão de opção de vida mesmo, né? Acho que se você, independentemente da idade, você vê que pessoas que estão se aproximando da aposentadoria também vão ganhar menos, também começam a ter mais tempo, começam a reinventar a sua vida. E eu conheço pessoas com mais idade que estão sendo muito mais felizes hoje do que eram enquanto trabalhavam, enfim, enquanto tinham, porque reinventaram a vida. Então, eu acho que até desse ponto de vista, se a gente ampliar essa questão, pode ser a qualquer instante. É uma questão de opção, de tomar uma decisão independentemente de qualquer coisa. O difícil é a gente deixar de pensar como padrão. Isso é que... Então, é verdade que eu conheço
pessoas que esperam ser aposentadas para finalmente fazer o que querem. Então, é pior do que esperar acabar a escola para finalmente fazer o quê? É muito terrível. Mas opção, eu acho que você pode tomar essa opção a qualquer momento da sua vida. Não precisa esperar. Agora a gente está vendo um filme de crianças. Eu observei alguns, que já estou chegando lá, né? Observei alguns mais velhos do que eu, como é que eles estão tomando. E penso, por que não posso tomar isso antes? Eu já tomei essa opção já há alguns anos. Tomei uma opção, reduzi algumas coisas e, por incrível que pareça, as coisas também melhoraram, porque tive mais tempo para pensar, criar, enfim, e muitas coisas deram mais certo nos padrões que eu sei, né, que busco, mesmo de todo mundo. Mas melhoraram. Mas depois que eu tomei uma opção difícil, uma decisão difícil. Agora, os padrões, a coisa interessante que eu descobri é que porque como francesa, era difícil entender. Por isso que eu tive que fazer um filme. Porque, bom, tudo bem, escola em casa, não precisa fazer um filme. Na França, a gente tem os cursos do CNED, que é o curso até da Educação Nacional, que você recebe de graça. Tem cursos privados também, que você pode optar, e dá para entender. Mas isso era muito louco, porque justamente a gente tem tanto orgulho da nossa escola maravilhosa, que, na verdade, nada maravilhoso, mas a gente tem esse orgulho, esse mito, né, cor-de-rosa. E aí eu descobri, primeiro, que as matérias, né, essas matérias que parecem incontornáveis, em cada país são diferentes. Por exemplo, na França, a gente tem filosofia no último ano antes do vestibular, e na maioria dos outros países você tem que esperar estudos secundários para ter filosofia. Então, bom, quem que decide? Aí você vê, né, tem 9, 10, 12 matérias que alguém decidiu. Claro que agora a gente sabe que quem preenche os livros são os lobbies, as multinacionais que estão atrás. Então, aí você vê, o Freddy me falou que o que ele aprendeu da história no Irã não tinha nada a ver quando chegou na França. Minha mãe, alemã, o que ela aprendeu sobre a Segunda Guerra Mundial era muito diferente do que se aprendia ao mesmo tempo na França sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí você fala, peraí, isso né, programa, sacrosanto programa, mas você só pega um avião e já é outra história. Uma outra questão que eu acho que é interessante de pensar é que na Europa, nos Estados Unidos, a diferença do Brasil, existe uma maneira mais autônoma de criar os filhos desde sempre, menos dependente, arrumando a cama, cortando a grama, ajudando a lavar a louça, né? Coisas que no Brasil nem sempre, especialmente na classe média, mas mesmo nas classes populares, nem sempre se forma assim a criança. E eu tive a impressão que essa opção está ligada com uma concepção de vida que separa menos o trabalho o aprendizado, ele está incorporado em todas as atividades da vida. No lavar louça, no fazer uma pintura, enfim. O que eu achei muito bonito, realmente, é que eu me toquei que, quando você vê criança pequena, claro que aprende as duas coisas mais difíceis que a gente tem que aprender na vida, que são andar e falar, a língua materna. No caso do meu filho, as 3 línguas, né, que ele aprendeu só querendo se comunicar. Você vê que é relação, né? A minha filha, com 6 meses, decidiu que queria andar, e que teve que esperar até 1 ano. E todo dia ela falava, eu vou andar. Ela é leonina, eu vou andar, eu vou andar. A gente acreditava até. Não, durou 6 meses. E caía, e se levantava. É difícil pra caramba, mas ela queria. Então, é o prazer e, ao mesmo tempo, a frustração, é tudo uma coisa. E aí a gente começa a escola e a gente aprende a separar o jogo e o trabalho. Você vai trabalhar e você tem a recreação, né, os 10 minutos entre 2 aulas.
recreio. Aí, finalmente, vou poder brincar, aí vou ter que trabalhar. Aí a gente começa a recear, né, o trabalho. Mas quando você não ensina essa separação, ela não acontece. Isso que é muito bonito. Aí, quando a gente tem a sorte de fazer profissões que a gente gosta, a gente volta a reunir essas duas coisas, né? Meu pai, que era cirúrgico, ele adorava. E né, o hobby dele era fazer cirurgia, né? Minha mãe, que é estilista, o hobby dela é desenhar. Bom, claro que na tua profissão tem um monte de coisas que tem que ser feitas, que você gosta menos, talvez tem que fazer contabilidade, imposto, mas faz parte da vida, você faz e você aprende a viver. Como cair faz parte de aprender a andar, como meu filho, coitado, quando ele aprendeu a falar inglês, ele já falava francês e português, mas todos os amigos dele falavam inglês. Mas foi mais difícil, porque as línguas maternas e paternas vieram primeiro. Aí eu ficava com pena, né, que às vezes os amigos não entendiam, mas ele queria comunicar. É amigo, eles estavam construindo uma guerra de Playmobil, tinha que passar informação. E pronto. Mas não é que é fácil, que tudo é fácil. Meu pai não entendia isso. Ele falava, mas eles não conhecem frustração. Eu falei, o quê? Olha... Eu queria fazer um comentário, primeiro, a respeito do padrão que o senhor colocou, que eu noto que tem um padrão. E o padrão, eu não sei se é a mesma coisa que a gente está falando sobre padrão. São algumas coisas que foram faladas que eu percebo em todas as famílias, que é tempo, tem um padrão de tempo, é integral, não é diferente. Muito amor, muita dedicação, liberdade, confiança. São coisas que você não tem na escola, porque o padrão lá é diferente. O padrão lá é mais... a escola funciona como uma empresa. E eu percebo que está acontecendo uma coisa no mundo, uma queda de paradigmas, né? Porque a gente está mais próximo um do outro. A internet, ela aproximou o mundo, né? E tem um cara chamado Richard Barrett, que ele trabalhou para o Banco Mundial e ele mapeia a cultura das empresas. E ele usa a pirâmide de Maslow para saber onde que as empresas estão mais focadas dentro da pirâmide. E ter dinheiro não necessariamente quer dizer que a empresa está num nível mais alto. Ela está na linha da sobrevivência com muito dinheiro. E o mundo ele está se dando conta disso. E as empresas, as que se deram conta de umas gerações mais novas, você tem aí os jovens americanos, e aqui no Brasil mesmo não estão tão interessados em dinheiro, eles estão mais interessados em ser feliz, em se realizar. Então você pega empresas novas como o Google, Facebook, e essas empresas, elas são completamente diferentes, como elas são estruturadas, como elas são organizadas, e elas estão totalmente focadas em educação. Elas são as empresas que vão ajudar a transformar a educação no planeta. E uma coisa que eu percebo é assim, quando fala da escola aqui no Brasil, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi o documentário foi que você falou só com países do primeiro mundo. Aí eu comecei a pensar, como é que será na Índia? Como é que será? E qual é o padrão das famílias que optam por uma educação em casa? Porque eu acho que é uma escola. A gente muda o nome, mas é uma escola. É só um formato diferente. E só para eu terminar, eu sinto assim, as pessoas aqui no Brasil que estão precisando de escola, elas precisam de amor, de atenção. Elas não precisam de professor porque elas precisam aprender a ler e escrever. É porque elas ficam lá largadas em casa, elas vão roubar, vão fazer o que elas quiserem fazer da vida porque ninguém falou para elas o que elas têm que fazer. Quem não tem ninguém para cuidar, a escola ela acaba fazendo esse papel aqui. Então eu sinto assim que a gente não pode criar oposição. Tem que tomar um cuidado para falar que não escola ou escola. É tudo escola. É só um formato diferente, né? Na verdade, tudo não é escola. Tudo não é escola. Who cares? Mas eu não tinha dinheiro para ir para a Índia, mas eu procurei realmente, como eu sabia que o filme demorou 2 anos para filmar, porque eu filmava onde eu estava, não tinha, era tudo autofinanciado, então onde eu estava, eu trazia a câmera, onde eu estava por outros motivos profissionais. Então eu procurei no Brasil, realmente eu queria, e eu não achei, essas pessoas que me acharam recentemente, mas
eles estavam muito escondidos no Brasil, pelo fato de ser ilegal, não consegui achar uma família não escolarizada no Brasil para entrevistar, né? Escondido, mas não é só de ser... É porque as pessoas julgam muito mesmo. Eu tenho gente que está preocupado com o vestibular do meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho tem 9 anos, não estou preocupado com o vestibular. Quero crescer feliz, né? Mas é porque são pessoas que estão na linha da sobrevivência também. Eles estão preocupados com esse sucesso que está ligado até a desamor, eu acho. Até querer compensar um monte de coisa. E aí tem cada um no seu caminho, né? Mas é difícil da pessoa entender essa escolha. Também, imagina, na França... Mas agora é interessante que no filme as pessoas começam a entender, porque quando tem, né, avós ou vizinhos que vê uma família fazendo essa escolha, eles acham que é a única família do país e que são loucos. Falam, meu filho pirou e está arruinando a vida do meu petit-fils, neto. Uma catástrofe. Aí vê o filme e entende, tá, não é um caso isolado, tem um pensamento atrás, não é uma piração do meu filho excêntrico, sabe? Então, ajuda. Aqui... Passando, tem um monte de gente levantando a mão e eu passando de um pro outro e tal, e várias pessoas estão esperando. Tá. Aqui a gente tem todo mundo aqui levantou a mão, já faz muito tempo. A gente quer completar algumas coisas e contar que nós todos que estamos aqui, a maioria de nós temos filhos escolarizados. Aqui nós temos 3 crianças de 13, 11 e 9 que não vão à escola. Aí, em relação a isso, eu vou contar um fato que aconteceu comigo, que eu acho importante, que é esse medo. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 anos e outra de 4, e eu fui processada judicialmente por minhas filhas não estarem na escola. Aí, então, o primeiro processo começou no Conselho Tutelar, e aí eu apresentei para a promotora, junto com uma advogada, tudo que as minhas filhas faziam, a horta em casa, aula de música, o tempo com a mãe. Eu apresentei exatamente a rotina delas, como que era mais ou menos, e contamos toda a história. Aí a promotora arquivou o processo porque não era negligência e não era abandono intelectual. Então, foi arquivado o processo. Aí, não contente, a minha ex-sogra, então entraram na vara de família com um processo de uma liminar com o juiz. E aí nós fizemos também, essa mesma advogada me ajudou, e nós escrevemos uma defesa, porque aí eu fui acusada, né? Aí entra numa outra área. E nós fizemos uma defesa que deu mais ou menos umas 60 páginas, eu sou pedagoga também formada pela USP, mostrando que as crianças estão recebendo uma educação maravilhosa, que estão super felizes, que a minha filha que fez 6 anos não suporta escola. E ontem nós recebemos da juiz o resultado que foi indeferido o pedido para que as crianças voltem à escola. Então, elas têm a liberdade agora de estar... Foi indeferido o pedido para que elas voltassem para a escola. Elas não vão voltar, precisam voltar para a escola. Aí aqui a gente tem o Instituto Mãe, que eu só consegui essa força, essa coragem por conta do Instituto, que está aqui, a todas as pessoas. A mãe da primeira criança dentro do Instituto, que começou há 5 anos atrás, está aqui. Ela vai falar um pouco e a gente deixa aberto para aqueles pais que têm interesse, que a gente acolhe, que a gente tem reunião toda semana, para conhecerem como a gente tem feito isso no Brasil e como não é esse medo de que você vai ser preso ou que você vai perder a guarda do seu filho. Tá? Como você chama? Bia Conde. Oi, Bia. Eu acho que você é o primeiro caso, porque eu tenho acompanhado as famílias que, algumas, que quiseram contar para um grupo de pessoas o que está acontecendo. Algumas famílias que foram processadas também em várias instâncias diferentes. E até agora não houve, que eu saiba, nenhum caso de condenação, mas todos os outros casos eles foram arquivados sem o parecer final. Simplesmente arquivados. Então, que eu saiba, é o primeiro caso, e eu estou super feliz de saber, em que o pedido foi indeferido. Arquivado quer dizer que, não, por enquanto, não vai ser tratado esse caso. Elas não tem nenhuma ação a ser feita, mas não fica resolvido.
Então, isso é uma jurisprudência super importante, porque tem muitas famílias no Brasil ou com medo, ou efetivamente sendo processadas. Não tem uma família em VH? Nunes, né? Então, no caso dele, ele tem 3 filhos que não estão na escola, e ele foi processado e, na verdade, houve uma alegação de abandono intelectual, porque no Brasil não é a escolarização é obrigatória, mas a educação fora de casa, fora da escola, desculpa, não é proibida. Então, não é considerado ilegal educar o filho, a criança fora da escola. Então, a única alegação possível tem sido o abandono intelectual. E a família Nunes, o Kleber, ele foi processado por abandono intelectual, mas não foi possível comprovar o abandono intelectual. Inclusive, há famílias que sofrem processo por esse motivo e já fizeram dossiês que comprovam o abandono intelectual de crianças que frequentam a escola. Então, é muito inconsistente. E aí, em seguida, parece que um juiz alegou risco psicológico das crianças, como se elas pudessem sofrer bullying por não estar na escola. E no final, aí eles foram condenados, na verdade, a pagar uma multa. E ele se recusou a pagar, porque é uma multa diária, né? Então, mas, por enquanto, o caso dele não está terminado. Então, não houve uma ação contra ele concreta. Ele está sendo processado, mas não está concluído. Eu estou em contato com... Então, eu queria voltar no assunto que falaram da diferença da cultura no Brasil, que as crianças... A gente tem uma cultura de deixar as crianças menos independentes, né? Elas não participam das tarefas da casa. Eu queria comentar que eu acho que isso, na verdade, é uma coisa dos adultos também, porque eu acho que a cultura brasileira ela está muito acostumada, é uma cultura dos especialistas, a gente terceiriza tudo. Então, eu sozinha não sei cuidar da minha vida inteira. Eu preciso que alguém limpe minha casa, alguém corte meu cabelo, eu vou na manicure porque é ela que sabe fazer minha unha, eu mando os meus filhos para a escola porque é o especialista lá que sabe ensinar os meus filhos. Na hora de ter o meu parto, não sou eu que sou a protagonista do meu parto, eu pago um médico que estudou para ir, digamos assim, né, para fazer o parto para mim, alguém lava o meu carro. E a nossa vida é toda fragmentada aqui, né? E eu acabei de voltar do Canadá, eu fiz um intercâmbio, e lá o homeschooling é aceito, e você vê que, na verdade, as famílias têm outro estilo de vida, né? A criança adolescente já lava a própria roupa também, uma coisa que a gente não tem essa prática, porque eles veem a vida como um todo. Então, aqui a gente pensa assim, não, meu filho tem que estudar para ser alguém na vida, e ele vai ser só estudar, e eu, para ser um bom pai, eu preciso garantir que ele vai ter esse estudo, e ele só vai estudar, essa é a função dele. E esse pensamento desescolarizado, essa autonomia, o nome que quer dar, homeschooling, sei lá, unschooling, é diferente, é o do it yourself, né? É você ser autônomo, você... Eu acho que é bonito de ver que em tudo tem aprendizagem, porque às vezes é verdade que os pais falam, não vai perder tempo em ir à feira, vai estudar, mas a feira é um lugar onde se aprende tantas coisas importantes para a vida, é a vida. Então, em tudo, isso é verdade, porque essa separação, às vezes, é um choque cultural também as pessoas, você tem razão, os adultos mesmo, que são meio crianças nesse sentido, né, que tem alguém que cozinha, que não sabe, são dependentes. Hola, vengo del Perú, voy a hablar lento y algunas cosas puntuales para que me entiendan, gracias por no hablar, pero he entendido lo que se ha dicho. Creo que una cuestión interesante pensando en la cultura andina, por ejemplo, en los Andes peruanos, o en la cultura de la selva peruana, es que la noción de casa no es una noción tan occidental, en el sentido de que la casa es un núcleo independiente, ¿no?
la noción de casa se extiende a una cultura con tradiciones distintas, ¿no? Y creo que algo interesante de esa concepción de una casa o el sentido de casa como algo variable y flexible en las conexiones humanas pueden hacer que haya una también noción más amplia de lo que puede ser educación en casa. Y cosa que no necesariamente es algo que yo como padre o madre tengo que asumir, sino que se puede asumir culturalmente también. ¿Y en qué sentido? La segunda cosa era, básicamente, y es algo que existe también en los Andes o en la selva, es que tenemos miedo a ser humanos, ¿no? o a ser los seres humanos que queremos y sentimos que tenemos que ser. Por eso vamos a ciertas imágenes que nos facilitan eso. Y creo que una posible cuestión para transformar es crear espacios para tener confianza en nosotros mismos, de saber ser humanos. Entonces, y ahí va la tercera cosa que quería compartir, es que pueden ser los ambientes en casa, espacios de compartir. En Perú estoy dentro de un grupo que tenemos una casa-taller, que en portugués sería casa-oficina, ¿no? En donde van padres, madres, hijos a compartir experiencias para aprender a ser humanos colectivamente. No van a la escuela, no hay currículo, no existe nada de eso, van de distintas edades y compartimos en esta casa oficina, distintas familias. Es la única experiencia así en Lima. Y eso creo que se fortalece si además hay ambientes en donde padres, educadores, estudiantes pueden ir a tener experiencias para aprender a ser humanos. Cuestión que después se puede trasladar como, si esto que vivo yo y es importante para mí, esta libertad es importante para mí, la voy a considerar importante para mis hijos también. Y eso al diálogo con los ministerios, ¿no? Y una pregunta que sí traía era si ha habido diálogo, si has tenido diálogo con la educación democrática, la educación libre, la educación viva, o libre activa, y todos estos movimientos que también se dan en el mundo, que no son casa propiamente, pero sí son espacios en donde no importa el currículo, en donde el chico se relaciona con otro chico libremente, en donde el espacio puede ser construido y reconstruido con familias, educadores, en una Os adultos comunidad. também podem ir para aprender, Para não só aprender as crianças. como la experiencia que tenemos en Lima. Y bueno, si hay alguna, y sugiero también que podamos cada vez más hacer redes más fuertes para que no haya un límite legal que frene el miedo de poder ser, ¿no? Y si podemos cambiar, terminar esos límites legales también, va a poder de repente haver más apertura, não? Muito obrigada. Muito bonito. É verdade que uma pergunta que as pessoas fazem no início é: mas os filhos vão estar sob a influência única dos pais, né? Isso assusta muito, né? Os pais que vão passar os valores, eles não se tocam que, na verdade, é o contrário, né? Os filhos estão na vida com várias influências. E o que me assustaria mais, eu acho, com a escola, especialmente, né, com criança pequena que fica com um institutor o mesmo, né, para todas as matérias, é que meus filhos estariam sob a influência de uma pessoa que eu não escolhi, que talvez não partilhe os meus valores, mais horas do que ficaria conosco, aprendendo os nossos valores. Isso é uma coisa exatamente o oposto de como as pessoas veem as coisas, né? E é verdade que ficam mais horas acordados na escola do que com a família.
Só para falar um pouquinho sobre, acho que um pouco na direção do que você está falando, aqui também está acontecendo muito isso, mas não de uma forma tão organizada que eu saiba. Mas muitos grupos de pessoas estão se constituindo, assim como você disse, em casas ou em comunidades não fechadas, sempre permeáveis, mas isso acaba suprindo muito mais do que a gente imagina, né? Em termos de aprendizagem e em todos os outros sentidos. Isso começa com os cuidados coletivos das crianças, mas, de novo, é muito impressionante o que isso vira muito rápido. Já a preocupação com os cuidados das crianças, ela se transforma em uma coisa completamente diferente. E aí, sim, as crianças, obviamente, como todas as pessoas, estão incluídas no que acontece ali dentro, mas fica muito amplo. Então, aqui, você está aqui no Brasil agora? Então, se ainda ficar mais um pouco, acho que dá para conhecer algumas coisas, algumas pessoas interessantes. Convite para conhecer o Barro, que é mais ou menos o que eu estou falando. Convite. Legal, a gente pode ir junto. Clara, estou um pouco em contato com a questão da não escolarização há um ano e pouco, muito aos poucos. Sinto que, no meu caso, o mais importante é eu me preparar mais do que questões se é certo ou se é errado, né? Porque, para mim, no coração seria a melhor opção. E me surpreendeu no filme ver questões que são suficientes e fundamentais, mas, ao mesmo tempo, simples para as pessoas explicarem por que é válido não colocar seus filhos na escola, né? Como a questão da autonomia, da liberdade e da motivação deles. Eu imaginava um discurso não um discurso, mas uma argumentação mais complexa, né? Nessa coisa que eu estou de talvez justificar essa opção. E não me entenda errado, não quer dizer que assim o que eu vi foi simples. Eu acho que esses argumentos são fundamentais e eles são suficientes. Mas, ao mesmo tempo, é curioso que uma questão talvez tão revolucionária possa se explicar em questões tão simples. Você ouviu a Naomi Arbor no início? Você chegou no início, ela disse que o revolucionário é a escola, na escada, na escala da história do homem, obviamente, né? 150 anos, na maioria dos países ocidentais, é muito pouco. Isso que é revolucionar, essa escola para a maioria das crianças. O que os pais falam no filme é, finalmente, o que os homens e os filhos fizeram para a maioria da história da humanidade. Simplesmente aprender imitando, aprender vivendo, aprender o que lhe interessa. Você, quando saiu na sua busca, você encontrou uma resposta mais no seu coração, não? O que acontece é que é muito difícil resistir a ver tanta joia, tanta felicidade. É muito contagioso. Quando você lê um livro, né, antes eu li 20 livros sobre o assunto, é intelectual, né? E tem argumentos que te falam, mas quando você vê tantas crianças e adultos felizes, seguros, quando eu conheci adultos que nunca foram escolarizados, fiquei com inveja, né, da autoconfiança, que pode até agredir, né? Porque eu falei, gente, é arrogante? O que é? Não é simplesmente que está grounded, né? Está sólido em si mesmo. Isso foi interessante, né? Minha busca, porque primeiro, antes de fazer o filme, eu conheci crianças que realmente cada vez eu falava, gente, mas é coincidência, não pode, sabe, generalizar, mas cada vez era criança que estava segura, estava forte, estava
sempre super ocupado com coisas assim, não tinha tempo de se interromper, sabe? Eu falava, gente, quem que usaria interromper? O André Stern, né, o que constrói vilões, me falou uma coisa que no início eu achava que era uma brincadeira. Ele falava, eu estava ocupado demais para ir para a escola, não teria tido tempo. Claro que faz rir, né? Você vê as crianças falar, é verdade, como que eu ousaria interromper essa criança? Como ele conseguiria encaixar a escola no schedule dele, né? Já está cheio. E sempre coisa que a criança decidiu de fazer. E faz, e o dia acaba, ele não teve tempo de acabar todos os projetos. E, ai, meu Deus, amanhã eu vou acordar e tenho tanto trabalho, meu Deus. É impressionante. Aí eu falei, bom, mas é criança, e aí, como adulto, o que vai dar? Aí eu fui procurar adultas, eu fui procurar pessoa de universidade, de admissão, de Harvard, de Brown, e falei, mas e aí? Aí eles falam, é verdade que os professores sempre comentam que tem uma qualidade, eles se tornam amigos dos alunos, porque não tem essa separação, os alunos não têm medo de conversar depois da aula, porque tem mais perguntas, aí vai tomar um café com o professor e não tem essa separação, o adulto, o outro campo. Não, eu tenho afinidade, eu não tenho. Isso eu reparei também com as crianças. Converso com uma criança, depois de uma hora eu falo, gente, eu tenho 7 anos, eu não me toquei, eu estava conversando com alguém. E a pessoa, né, a criança está conversando comigo sem me tratar diferentemente, porque eu sou adulto, né, porque também a gente aprende essa separação, né, de outro campo, mas na vida tribal, natural, não tem, ou você tem afinidade ou não. Aí, eles falaram que também os professores da universidade comentam que dá para reparar desde o início que essas crianças, esses jovens na universidade, eles estão lá porque estão querendo estar lá, não é porque o próximo passo que a sociedade espera deles, eles realmente querem estar lá, então eles têm uma sede de aprender e também eles sempre aprenderam por si mesmos, sozinhos, sempre foram autodirigidos, então eles sabem trabalhar sozinhos, como a menina que está na Sorbonne, na França, estudando biologia, comenta, ela fala, na verdade eu tinha uma vantagem, as pessoas sempre acham que eu tinha uma deficiência chegando, porque eu tive que aprender esse sistema de pensar, né, mais formal, mas pelo contrário, como eu sempre trabalhei sozinha, eu cheguei na universidade e já sabia trabalhar sozinha, porque isso que na universidade é uma transição muito difícil para a pessoa que sai da escola, que sempre alguém falou, faz isso, faz aquilo, e de repente não sabe mais como fazer. Então, aí os professores falam, é interessante porque eles já sabem isso, então é mais fácil para eles, mas é muito louco, né? Todas as ideias preconceitos caem uma depois da outra. E os professores gostam deles, porque o professor gosta de ter uma pessoa curiosa, né, que está querendo estar lá, não que está sentada esperando a aula acabar. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer por você ter feito esse vídeo que me deixou assim como a mãe que acabou de falar. Eu tinha muitos medos também, eu achei que era algo muito mais complexo, embora muito sedutor para mim, porque eu fui uma pessoa que frequentei a escola, fiz faculdade, pós-graduação, então eu não vi nada disso uma felicidade, uma realização, de fato, foi meramente um preenchimento assim de coisas que eu achei que tinha que fazer. Então, eu queria realmente agradecer primeiro dos medos que ela colocou, eu tenho outros 2 medos, além dos que ela disse, que um também já foi contemplado, que é a questão de problemas com a justiça, que eu também acho que... Eu também já estou mais calma, porque depois eu gostaria até de entrar em contato para ver como é que eu poderia fazer. Eu tenho um filho que vai fazer 2 anos agora, eu estou começando a pensar nessa coisa de desescolarização agora, então, assim, para mim é tudo muito novo, assim, ainda assustador. Eu já comecei a repensar em como fazer isso, comecei a repensar a minha vida, então, meu próximo medo agora é a questão do isolamento, no seguinte sentido. Porque
Como passar mais tempo com o filho? Trabalhando menos. Como trabalhar menos? As questões que me vieram. Como trabalhar menos morando em São Paulo, que é uma cidade caríssima para se viver. Logo eu pensei em morar numa região da minha família, em outro estado, no interior, numa região onde o meu dinheiro vale muito mais, onde eu vou conseguir ter uma estrutura de vida, uma casa, uma qualidade de vida que me proporcione felicidade e, consequentemente, felicidade aos meus filhos. E só que, nesse interior, provavelmente eu não vou encontrar pessoas que fazem parte de uma rede de desescolarização. Eu só vou encontrar em São Paulo. Então, meu medo hoje é como realizar isso indo embora de um lugar onde existem pessoas que fazem isso. Eu tenho medo do isolamento mesmo, de não conseguir fazer sozinha. Não... Será que você teria algo... Então, em cada lugarzinho que eu não imaginava, eu estou encontrando pessoas que estão, no mínimo, muito interessadas nisso. Mas, independente disso, eu acho que essa aproximação com as pessoas, de onde você estiver, desde o seu vizinho até, ela vai acontecer. E não é que você precisa conviver com pessoas que fizeram essa opção, né? A convivência, na verdade, ela vai depender da sua... justamente, de novo, do tempo que você tem, que você vai ter disponível, da sua disposição e disponibilidade para isso e do que você puder inventar para fazer. Então, eu não acho que você precisa encontrar, não sei, mas eu vejo que pessoas estão fazendo isso, optando por não matricular seus filhos na escola, e não estão numa rede de pessoas que educam os filhos em casa. Não, elas estão lá onde elas estão, formam suas próprias redes para poder conviver. Eu diria que a família externa, né? Bom, você vê outras famílias, eu conheci muitas famílias, especialmente na região parisiense, que realmente tem uma lista Yahoo, 500 famílias não escolarizadas. Tudo. Então, realmente tem muita atividade no website, mas os externos não é o tipo de personalidade deles, né? A família do homem de 80 anos e o filho de 40, e a irmã, não é a personalidade deles procurar, assim, redes. Então, o que o André me falou a gente tem essa ideia que as crianças têm que passar X número de horas com outras crianças, mas vive, né? Vai ter outras crianças que vão para a escola, mas graças a Deus no Brasil não é tantas horas como na França, eles vão ter mais horas fora da escola do que no meu país, onde é um absurdo. Então vão jogar futebol juntos, ele vai, teu filho, desculpa, filho, ele vai querer aprender tal coisa, sei lá, talvez vai ter uma pessoa aposentada, vai ser o quê? Vamos dizer, mecânica, e vai ter um vizinho aposentado que vai mostrar a mecânica, como consertar carro, bicicleta para ele, que vai adorar, porque é a paixão da vida dele, ninguém fala mais com ele, vai ficar horas com ele, sabe? É assim, e vão desenvolver uma amizade, vai ser uma pessoa de 78 anos e teu filho de 4 anos. Não precisa ser só criança, claro que criança brinca com criança, mas eu fiquei realmente surpresa com... Né, na nossa sociedade a gente separa criança num prédio e velhos no outro, e eu voltei a achar, né, essa coisa tão bonita de eles têm tanto para dar uns para os outros. Aí tem adolescentes também, uma coisa que é muito forte, né, é de ver um menino adolescente com um bebê no colo ou brincando com crianças de 1 ou 2 anos durante horas. Eu nunca tinha visto isso. Então, sempre me vem a palavra tribal, né? Porque, para mim, eu vejo isso quando vejo documentários sobre índios, né? Não vejo isso na minha cultura. E nos unschoolers, o Michael Tavaler também me falou, o pai do menino que escreveu uma peça, que aprendeu a ler muito tarde, que quando a Aaron era bebê, foi uma coisa que realmente marcou ele muito, porque ele também falou, eu nunca tinha visto isso, ele foi para um encontro de homeschoolers na Inglaterra, eu cheguei na Inglaterra, e ele falou exatamente esse mesmo exemplo, e comovente. Então, amizade não é necessariamente na mesma faixa de idade. A gente não consegue imaginar isso.
primeiro lugar, eu quero agradecer mesmo, porque a gente, nosso grupo, a gente está aqui para a gente se abrir, né? Porque a gente está sentindo a necessidade de conhecer outras pessoas, né? Então, a gente conhece pouquíssimas pessoas e a gente fica entre a gente mesmo. Então, assim, eu queria falar assim, para essas mães que estão se preparando, que eu passei, para os pais também, né? Que eu tenho, a minha filha, eu tirei minha filha da escola de 7 para 8 anos, hoje ela está com 11, então eu tirei mesmo lá do 3º ano. E ela foi para a escola desde os 2, né? E eu acho que eu escutei realmente o ser dela falando para mim que ela não queria mais ir para a escola e que eu estava errada, né, de estar fazendo essa educação para ela. E eu não sabia como fazer, né? E eu estava em outro país, estava na Índia, e quando eu cheguei aqui eu falei assim, eu não sei nem como procurar, porque eu não tenho esse sistema dentro de mim, né? E no fim eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito, né, que era minha amiga, né? E ela falou assim, tira já da escola. Eu falei, não tenho condição interna para fazer isso, porque para mim eu estou cometendo um crime, né? Como é que eu vou ficar aí? Como é que vai ficar a minha vida, o meu trabalho, né? Então eu já estou trabalhando menos, então vou trabalhar menos ainda. Bom, no fim eu comecei a fazer um processo, né? E um processo meu, porque eu sou escolarizada, eu sou quadrada, né? Então eu tive que sair da caixinha para poder realmente, porque ela nem estava na caixinha, né? Eu que estava na caixinha e ainda estou, né? Então esse processo foi um processo lento, mas foi um processo muito bonito porque foi trazendo a minha pulsão de vida. Porque a minha pulsão de vida, assim, anos e anos trabalhando a pulsão de vida, ainda vendo que a minha pulsão de vida ainda estava presa, né? E isso foi me dando uma vontade de viver, E um dia, num processo, porque era eu, a minha filha, a pessoa e as 2 filhas dela, e foi uma coisa tão interessante que a gente viveu ali, nós, né? Que todo mundo entrou em êxtase. Todo mundo entrou num estado assim, muito elevado, né? E naquele momento eu falei assim, não, agora vai ser a hora, né? Mas eu saindo de lá, eu falei assim, nossa, e o medo, né? Porque a gente vive muito com medo, né? E até ela falou assim, um dia você vai começar a falar mesmo, vai sair da escola, isso vai ser natural. E foi uma coisa natural mesmo, porque você vendo que a vida, não é que a gente vai perder a nossa vida, pelo contrário, a gente ganha muita coisa e as coisas vão se encaixando, né? Aí eu fui entendendo o que eu sentia com ela dentro da escola, eu fui entendendo todas as minhas angústias, que não eram minhas apenas, né? E quando a gente realmente saiu da escola, foi uma libertação muito grande, mas não assim que o conflito cessou, porque tem momentos que a gente passa por conflitos, eu conversando com várias pessoas, conversando com os pais, né, que é tudo a mesma coisa, né? Então a gente passa por momentos de conflitos que, nossa, o que a gente está fazendo e tal, mas só que a gente absorve esse conflito, vamos trabalhar esse conflito para ver o que está acontecendo, para ver a gente poder realmente crescer um pouco mais, né? Isso me faz lembrar, eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que casais que moram em casa maior têm mais divórcio. Porque se você está num espaço menor, você tem que lidar com os problemas e resolver, achar soluções juntos. Você tem mais, então, a mesma coisa, se os filhos estão na escola, a relação pode ser uma droga e se vê pouco tempo. Mas se vocês estão convivendo mais, mesmo que, é importante dizer que não é estar com os filhos o tempo inteiro, nada disso. Mesmo se todo mundo está em casa, às vezes não se falam durante 10 horas. A criança está fazendo a sua coisa, que eles chamam do meu trabalho, né? E o adulto está fazendo, mas você tem uma energia ruim, né? Você tem um problema na relação, vai ter que resolver, vai ter que conversar, para crescer. Então, e a gente tem que pensar na coisa dos divórcios, né? E a gente tem um grupo realmente para isso, porque depois de mim vieram outras 2 crianças que estão aqui atrás, aí vieram mais 2, então a gente está num movimento. Então a nossa intenção
a gente se unir. E aí vieram os educadores, mas não são educadores, são pessoas que dividem paixões, são que dividem a sua pulsão de vida, né, os seus talentos, né? Então, a gente faz todo esse movimento e, assim, o meu pedido é que a gente possa se unir, a gente possa, né, ter contato, tá? É isso. Muito legal, a gente vai ficar em contato, com certeza. Tem muita gente por aí que está se achando. Eles têm uma palavra que o Gustavo falando, eles falam, os unschoolers falam de deschooling, eles falam que o maior trabalho, na verdade, é o pai que foi para a escola que tem que se desescolarizar. E é muito difícil, porque a gente está tão formatado, a gente pensa dentro da caixa, é uma loucura. E a gente vê as crianças livres e a gente fala, gente, se eu pudesse ver o mundo dessa maneira... Alô, boa noite, tudo bem? Bom, eu queria só fazer uma colocação, não é nenhuma certeza, nenhuma verdade, uma impressão, para a gente poder debater também uma outra visão, né, de que a escola não necessariamente, ela não possa, eu concordo que ela hoje em dia, do jeito que ela está, da lógica que ela está a serviço, assim como várias instituições, ela não garante, mas também ela não quer dizer que ela não garanta, por exemplo, autonomia, que ela não possa garantir coisas que, enfim, são uma possibilidade. Então, porque senão parece que a gente só demoniza a escola como se ela não pudesse. Eu gostei da sua fala quando você falou, não, olha, é uma possibilidade voltar para a escola, sair da escola, porque você não torna esse homeschooling também uma, entre aspas, uma religião, como se isso fosse a única possibilidade. Agora, eu acho que a escola, não que ela está dominada por um discurso que uma nova mentalidade poderia mudar a escola. Então, uma mudança na escola, para ela não ser do jeito que ela é, também é uma possibilidade, especialmente, sei lá, em um país. O vídeo mostra várias educações não escolares em locais sensacionais, enfim, com muito verde, com muita mata, assim por diante. Então, eu acho que é necessário, sim, uma mudança na escola, não necessariamente que ela não seja uma possibilidade, agora com uma nova mentalidade, que isso eu acho que é fundamental para a sociedade, tendo ou não escola, ela sendo escolarizada ou não, e assim por diante. Então, só deixar isso que a escola não é demoníaca e nada disso, mas ela é uma possibilidade. Podia ser como a pessoa do Peru estava colocando, que talvez nem precisaria se chamar a escola, que é um outro modelo, mas eu tenho um autor na França, uma pessoa que foi institutor durante 35 anos, e ele veio para 2 de Baixo, ele fez o que as pessoas falam dentro de uma escola. Era classe livre, a idade era um vilarejozinho, então era uma aula, uma classe com crianças de 4 até 11 anos. E era totalmente bom, que Summerhill, mais ou menos, né, não tinha matéria imposta e tudo. E era um sucesso fenomenal, enquanto que o inspetor vinha, porque tanto como para os professores como para os pais que fazem homeschooling, na França tem um inspetor que vem todo ano para ver se o professor o que ele está fazendo. Aí ele vinha, falei, mas o que ele falava, né? O que você fazia não era totalmente ilegal? Não, ele vinha, ele falava, eu não posso escrever o meu rapport, porque aí ele escrevia, o professor Collot tem que cuidar em fechar a porta, porque tem muito ar frio entrando. Era uma coisa louca, ele falava, eu volto o ano que vem. Aí ele voltava, né? Era totalmente isso, as crianças aprendiam a ler quando era a hora, não era 7 anos, porque senão não pode mais ir para a escola, porque a partir de 7 anos tudo é nos livros e não pode seguir. A única razão de ser 7 anos, né? A margem natural vai de 3 a 13. Mas o que eu quero te responder também é que, claro, que não é um dogma, eu acho que sabe, se o filho quer ir para a escola, tem que ir, mas para mim uma revelação é que eu era muito ingênua a respeito da escola. No meu país, especialmente, eu achava que os motivos de escola para todos eram muito puros, né? Eu era muito ingênua. E quando eu pesquisei um pouco a história
que eu vi, né, que o Jules Ferry, ou quem patrocinou ele, foram os ricos industriais, né, o que o John Cato fala no filme, a coisa de criar cidadãos dóceis, né, os governos também foi depois da guerra na Prússia, onde votaram os soldados e o governo falou, peraí, desobedeceram as ordens, porque quando a gente dá uma ordem que é suicidária, eles falaram, não vou obedecer que eu vou morrer. Então, o que a gente pode inventar para eles obedecerem, mesmo se a ordem é absurda? E aí inventar, bom, esse sistema que até o Japão hoje em dia é a escola como está da forma que está hoje. Então, foi importante para mim, porque eu acho que como pai, se tem as crianças na escola, tem muita pressão, né, de entrar dentro do padrão que a escola pede. E tem muitos pais que falaram para mim, depois de ver o filme, que os filhos continuam na escola, mas que os pais são mais... voltaram a confiar mais nos filhos do que no sistema. E eu acho que isso é importante, que a gente tem muita pressão de conformismo, de sucesso na escola. Quando você vê que, bom, é uma ferramenta, a escola é uma atividade que você pode escolher ou não, aí você vai com mais liberdade e mais autonomia. Você escolhe de... Como pai também, eu acho que é importante. Bom, e também tem, não sei, tem os valores implícitos da escola, que são, né, o conformismo, a hierarquia, tudo isso é, né, o trabalho individual. Se você copia, você é castigado, tem que ser cada um por si. É interessante se você tem consciência disso, que eu não tinha, e aí seus filhos voltam e falam de uma situação, você vê que é verdade que tem outras situações fora de escola onde pode ser incentivado mais a empatia, a colaboração, que não vai ser na escola. Enfim, eu acho que é bom informação, isso que eu não tinha pessoalmente, talvez por isso que eu fiz o filme, que eu era ignorante sobre isso, eu achava que a escola ia salvar o mundo. Então, é importante ter o puzzle inteiro, não só os pedaços que o nosso governo nos tem. A última foi clara. Eu sou Renata. Assistindo o filme, eu fiquei com o coração cheio de alegria de poder ver em tantas famílias aquilo que eu venho experimentando há algum tempo com meus filhos. Tenho um filho de 6 e um filho de 2 anos, fora da escola. E há 1 ano e meio, mais ou menos, eu me juntei a outras pessoas que também viviam na mesma busca, né, em poder proporcionar para as crianças momentos de desenvolvimento, descoberta, livres, autônomos, independentes, proporcionar tempo. E eu fiquei 6 anos solo. Né? Solo é eu e as crianças, e eventualmente alguns amigos, a gente se encontrava. E nesse 1 ano e meio encontrei esse grupo, chamado Grupo Barro Molhado. O Barro reuniu inicialmente 15 famílias com esse propósito. Entre famílias, a gente também tem educadores junto, que também acreditam nessa possibilidade, nessa forma. Não como uma solução para um sistema, mas como uma opção. Além de tantas outras, como a escola, por exemplo, é uma opção também. A gente não está querendo que todas as crianças saiam da escola, que adotem essa forma, a gente só quer experimentar um outro jeito. E nesse tempo juntos, a gente vem estudando sobre a infância, a gente vem estudando sobre formas de aprendizado, a gente vem se apropriando desse conhecimento que, antes de eu me conectar com isso, eu delegaria a um terceiro. Isso tem sido muito rico, muito empoderador e muito rico para os adultos, principalmente. Então, os adultos do grupo, hoje, são pessoas que estão resgatando essa confiança. Porque a gente está trabalhando com a confiança na vida. Porque a vida, as plantas nascem, o sol aparece, assim como tudo isso acontece, a gente também pode acessar todo o conhecimento que a gente quiser. Né? E, na verdade, eu não vim perguntar nada para você, só vim expor para dividir, né, que a gente também está nesse caminho aqui. Existem outros grupos além do Barro,
né? E que quem tiver vontade de chegar mais perto, querer saber um pouquinho mais de como é que a gente faz, a gente não sabe exatamente como faz, mas a gente faz. Porque a gente vem descobrindo junto, que é mais legal. A gente vem descobrindo nas trocas, a gente tem encontros com as crianças, a gente tem encontros de adultos, a gente tem atividades para os pais, chamadas atividades de mão na massa, que a gente leva para aprendizado, são aprendizados sobre coisas que a gente pode realizar em casa. A gente tem reflexão sobre as práticas com as crianças, onde a gente registra sobre cada criança o seu desenvolvimento no projeto, não como forma de avaliação, mas como forma da gente olhar aquilo e acompanhar. Ah, olha o que meu filho está fazendo agora. Olha, o mais novo já faz isso que o mais velho demorou mais tempo para fazer. Assim, só para a gente crescer junto com as crianças. Isso traz um crescimento que é gigantesco. E a gente começa a perceber que essa força que existe nas crianças, desse aprendizado, também está dentro da gente. E aí que a gente fala, ok, é possível. Se eu acredito que é possível que eles aprendam, eu também posso reaprender a me organizar nessa vida, porque eu quero isso. Né? Então, quando a gente pensa, como é que eu dou... muito bonita a proposta, mas como é que eu faço? Eu tenho emprego, eu tenho não sei o que, tenho aluguel para pagar. Eu também não sei, estou descobrindo ainda, mas eu estou fazendo. E acho que a gente poder se conectar com essa verdade dentro da gente, com essa vontade, é o que move todo esse movimento de crianças fora da escola. Né? Por que a gente quer isso? A gente acredita que também pode funcionar. E se a gente acredita mesmo, a gente faz acontecer. Né? Então, quem quiser pode procurar o Barro Molhado no Facebook, e aí encontra lá todas as atividades. Quem quiser participar, o grupo é um grupo aberto. Crianças escolarizadas também, se eles Tem querem crianças participar. de escola também participando do grupo. Não é só criança unschooling, é criança, qualquer criança. As crianças adultas também. É importante, de porque todas as as pessoas idades. imaginam que tem que ser separado necessariamente. Não, a gente não quer viver numa bolha. Já a gente viu que a bolha não está funcionando, né? Então vamos lá, a gente se joga. Boa noite. Considerações finais? Isso é muito oficial demais com esse filme. Eu vou ter uma consideração final única. Não, mas rapidinho. Se vocês conhecerem pessoas que queriam vir hoje e não puderam vir, podem avisar que amanhã a gente vai de novo exibir o filme, só que em outro lugar, em Pinheiros. E, bom, no Facebook é fácil encontrar ali na rua Cariris 48. Rua dos Cariris 48. É um espaço novo que está inaugurando, vai inaugurar agora, inclusive, e vai ter de novo amanhã às 14h. Era só isso. Eu queria agradecer a universidade, agradecer a Carla, agradecer a todo mundo que participou dessa ação de convidar a gente, porque era complicado, porque eu tenho um bebê, então eu tinha que ter meu marido, e aí tinha que ter meu filho. Então era muito complicado, não acreditava que eu poderia estar aqui, mas hoje eu dei uma entrevista para pais e filhos, que as perguntas eram todas as perguntas mais clichês, então acho que vai ser interessante, porque, como na França, através da imprensa, que simplesmente a informação passa, que é possível, uma possibilidade. Acho que em democracias é importante poder ter saber quais são as opções para poder realmente escolher, senão não é escolha. Então, obrigada. DVD já está, a subscrição está aberta para financiar a passagem ao DVD, é uma pré-venda, mas como está passando nos cinemas em vários países, o DVD só vai estar disponível, vai ser mandado em maio. Agora está sendo vendido a um preço bem mais baixo para a subscrição.